Amém. Antes de sentar, abre comigo, primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 15. Primeira carta de João, capítulo 2, versos a partir do 15. Acharam aí? É lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, na bênção. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podem sentar. Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite. Fala aos nossos corações. Tira, Deus, mais uma vez te pedimos, tudo aquilo que possa atrapalhar o mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Sabemos e cremos que Tu és um Deus uno e trino, um Deus vivo e verdadeiro. Aquele que tem sempre uma palavra viva e um alimento para as nossas vidas. Então faz-nos saciar esta noite. Sabemos que a porção o Senhor já reservou e vamos usufruir dela, em nome de Jesus. Amém. Na bênção, eu quero estar meditando com os irmãos em cima dessa palavra aqui. Hoje dia de estudo, dia de estarmos crescendo e aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Aqui nós vemos que não há amor maior do que dar a vida por uma pessoa. Amém, meus irmãos? E o Senhor Jesus fez isso por nós. Ele Deus se fez homem na pessoa do Senhor Jesus e deu a sua vida por cada um de nós, em resgate. Mas nós vemos também aqui um alerta de Deus para as nossas vidas. Assim como foi para esse povo que recebeu essa carta de João, é para cada um de nós nessa noite. Na bênção, fala assim: Deus tem uma palavra rema para a minha vida. Hoje nós vamos estar entendendo alguns princípios do Senhor. E aqui o Espírito Santo, através de João, fez um alerta a todos nós que somos do Senhor. Ele diz: olha, você que venceu já o mundo, pelo amor do Pai, pelo que Ele fez na sua vida, eu quero dizer o seguinte: tome cuidado para não perder essa bênção, para não perder através de algumas ações. Eu costumo dizer, eu brinco sempre, eu falo aqui, na física, nós aprendemos, é uma lei da física, 3 pontos determinam um plano. Amém, meus irmãos? Sempre 3 pontos determina um plano. E nós vemos vários planos de Deus para as nossas vidas através desses pontos. E vemos também, às vezes, como vai ser aqui, o Senhor nos alertando através de alguns pontos malignos para desvendar o plano dele para nos derrubar e vir a perder a salvação. E uma das coisas que ele alerta e fala aqui, está muito bem claro, né? Aquele que ama o mundo, as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. É muito sério isso, amém, meus irmãos? Porque nós somos salvos pelo amor do Senhor. E quando nós caímos nisso que está aqui, obviamente, estamos arriscados a perder a salvação. E aqui, muito bem claro, 3 pontos. Presta atenção, no versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Nós vemos já 2 pontos aqui esclarecendo para nós. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? Eu vou pegar para vocês que está no dicionário. É desejo exagerado, incontrolável. Amém, meus irmãos? Então, quando tem um desejo incontrolável, exagerado, acima do normal, fora das condições normais, é concupiscência. E aqui ele mostra 2 pontos que faz com que a gente venha a declarar amor para o mundo e faz com que a gente venha a perder a relação com o nosso Deus e Pai. Então está falando de carne,
Carne, as coisas naturais, aquilo que nós precisamos. Amém, meus irmãos? O que nós precisamos para o nosso corpo, para a nossa carne? Precisamos de comer? Precisamos. Mas se é algo exagerado, acima do limite, torna-se concupiscência. E outra coisa que nós precisamos, vestir. Precisamos vestir? Sim. Há tudo aquilo que também torna de maneira exagerada e incontrolável, é concupiscência. Então, precisamos beber? Precisamos alimentar tanto com líquido quanto com alimento sólido o nosso organismo, o nosso corpo. Então, aqui o Senhor mostra, tá certo? E também, quando se fala carne, as emoções e aquilo que alimenta as nossas emoções. Eu quero me alegrar, eu quero me divertir. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Porém, se for algo exagerado, acima dos limites, que eu perco o controle, eu estou dando razão ao mundo e perdendo o meu relacionamento com Deus. Está dando para entender? Outro ponto que ele fala, a concupiscência dos olhos. Muitas vezes nós caímos somente no ver. E aqui há outro ponto que ele fala, olha, aqueles que caem, né, na concupiscência, no desejo exagerado, somente com os olhos, aquela questão de vir, estou desejando, quero, de uma maneira incontrolável, não que você não possa ver algo agradável, algo que te agrada, algo que você queira e deseje, mas se for algo fora do controle natural, exagerado, eu estou com tendência ao mundo e estou me apartando do Pai. Então olha que interessante esses pontos, e obviamente vocês sabem disso, não precisamos nem entrar em detalhe, não precisamos ser teólogos para perceber que o inimigo, ele maneja muito bem essa questão das concupiscências, amém meus irmãos? Ele joga as cartas muito bem sobre as nossas vidas e temos que vigiar. Porém tem um terceiro ponto aqui, então olha, nós vimos a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Fala comigo, a soberba da vida. Esse é o ponto que hoje eu quero estar meditando mais com os irmãos. A soberba da vida. Então a concupiscência da carne, dos olhos, são coisas que muitas vezes é muito bem tratado, é explicado, nós aprendemos muitas vezes na palavra do Senhor. Mas hoje eu quero estar meditando com vocês a respeito da soberba da vida. E eu peguei no dicionário, o que é soberba? Olha só, elevação, altivez, orgulho, arrogância, presunção. Obviamente nós sabemos, né, o que é soberba. E nós temos que tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que com a concupiscência, tanto dos olhos quanto da carne, o inimigo maneja muito bem para que venha tentar e muitas vezes conseguir nos derrubar. Meus irmãos, com a soberba da vida é a mesma coisa. E nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos estar atentos. É claro, trocando em miúdos, o que é a questão da soberba? Como que o inimigo age? Como que eu faço? O que é, se nós pararmos para analisar, uma pessoa soberba? Se você parar para analisar essa questão da altivez, arrogância, uma pessoa soberba, trocando em miúdos, é aquela que quer sempre mostrar o que tem, mostrar o que é. Resumindo é isso. Amém, meus irmãos? O desejo incontrolável, exagerado, de mostrar o que tem e o que é. Isso, resumindo, é soberba. Então, 3 pontos nos afastam do amor do Pai e nos coloca diretamente na questão do mundo. Essas concupiscências dos olhos, da carne e a soberba da vida. Então, esse ponto da soberba, eu quero estar meditando com os irmãos, nós vamos estar aqui aprendendo na palavra, para que a gente possa entender os princípios de Deus. Então, mostrar, o soberbo ele quer mostrar o que tem, o soberbo quer mostrar o que é. E eu estou dizendo o seguinte, ele quer mostrar, ele tem o desejo incontrolável de mostrar. E se nós pararmos para analisar, é outra coisa que o inimigo maneja muito bem. Vocês concordam comigo ou não? E volto a dizer, não quero colocar aqui nenhum ponto em que Deus não quer que você venha ter. Deus não quer que você venha ser. Amém, meus irmãos?
Deus ama quando você, por exemplo, estuda, aprende para ser o que é na vida. Deus ama quando você se coloca numa posição, né, numa empresa ou em qualquer coisa, em que você mostra ser uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. Tudo isso Deus quer. Mas a partir do momento que você quer mostrar isso para os outros, aí já entra uma coisa chamada soberba. Quando nós temos e quando nós somos, não há necessidade de nós mostrarmos. As coisas acontecem automaticamente. Amém, meus irmãos? Uma pessoa que estudou, ela não precisa estar dizendo para ninguém que eu fiz esse curso, aquele curso, eu estudei isso e fiz aquilo. Automaticamente, no seu dia a dia, na sua maneira de tratar, de falar, de agir, vai mostrar que ele tem determinado conhecimento em determinada área. Amém, meus irmãos? A não ser que alguém pergunte ou precise. Vamos supor, você vai fazer você está fazendo ali para participar de um emprego, né? Como que é? Uma entrevista, né? Uma entrevista de emprego. Aí a pessoa que está te contratando fala assim, traga o seu currículo, quer dizer, ela está pedindo. E você não vai virar e falar assim, não, eu aprendi no culto desta noite, de quarta-feira última, que se eu mostrar alguma coisa soberba, eu não vou. Meus irmãos, se alguém pedir, perguntar, você mostra. Amém? Agora você não precisa sair mostrando, falando, nem quem você é, nem o que você tem. Isso, resumindo, é soberba. E ultimamente também nós vemos claramente o inimigo agindo de maneira assim, de cara para trás, e fazendo com que muitos filhos da luz caiam na teia armada pelo inimigo, caiam na cilada do inimigo. Não estou falando agora da concupiscência, das duas concupiscências. Vamos tratar hoje da questão soberba da vida. E olha, presta atenção, soberba da vida é no nosso caminhar, é no nosso dia a dia, nas coisas que nos... Então nós temos que ficar atentos com relação a isso. E hoje eu quero estar aqui participando. Antigamente, nós vemos isso muito bem claro em toda a história da humanidade. A soberba da vida é coisa que assola a humanidade, não é de hoje. Amém, meus irmãos? Sempre, ou seja, todas as táticas do inimigo, ele sempre usou, meu irmão. Não é que agora, nessa década, e agora, nesses tempos, nos finais dos tempos, que ele começou a usar isso. Não, ele sempre usou. Porém, há algo interessante que nós precisamos entender. Antes, vamos pegar, lá na Idade Antiga, a questão da soberba era mais atacado com os nobres. Amém, meus irmãos? Os nobres tinham que mostrar algo, tinha que dizer quem eles eram. Então, essa questão era muito atacada, o inimigo usava muito através dos nobres. Se nós pegarmos já a história moderna, nós já vemos que houve determinadas mudanças. Ali nós vemos a questão do inimigo agir com a soberba, com os artistas. Amém, meus irmãos? A soberba quer mostrar quem é, como é, o que tem. E eu acho que não precisa ir longe, né? Os famosos ídolos. Tanto lá na Idade Antiga, com relação aos nobres, todos queriam ser iguais aos nobres. Usar as roupas que os nobres usavam. Porque eles mostravam algo de soberba. E depois nós fomos entrando na idade aí mais recente, nós vemos aí os ídolos, os artistas, isso e aquilo. Há muitos exemplos onde levam a massa à idolatria. Levam a massa a estar ali, né, olhando e seguindo determinadas pessoas, e você muitas vezes não sabe nem porquê. Uma empresa fez um chinelo, podem dizer que é confortável, mas muito feio, de borracha, meio redondo, um bico levantado. Eu não vou dizer nomes aqui, até para não ser antiéticos. Porém, foi um desastre de venda.
E um dos acionistas da empresa teve uma brilhante ideia. Pagou para alguns artistas de Hollywood usar. E também, na época, o presidente W. Bush apareceu com aquele chinelo na Casa Branca. Pronto. Todo mundo comprando aquele chinelo. Pode ser feio, pode, eu comprei um que é cor-de-rosa, eu comprei um vermelho, azul, pode dar chulé, não interessa. Aí nós vamos vendo a questão, como nós somos levados, e o inimigo trabalha em cima disso, com relação à soberba. Eu acho que se eu fizer, ou usar aquilo que aquela determinada pessoa, que se mostra, que está mostrando, aí eu vou ser como tal. Meus irmãos, nós somos aquilo que o nosso Pai é. Amém, meus irmãos? E obviamente, eu estou pegando aqui alguns exemplos, não que seja pecado você comprar ou ter esse determinado chinelo aí, por favor. Mas eu estou somente pegando um exemplo. Agora, nunca, na história da humanidade, o inimigo trabalhou tanto a questão da soberba como nesses últimos dias, por causa da questão da comunicação em que nós estamos. A soberba, como eu disse aqui, resumindo, é a questão do mostrar o que eu sou, mostrar o que eu tenho. Amém? Fala assim, mostrar. E isso está muito latente ultimamente. E eu quero dizer para vocês, nós precisamos entender, porque o inimigo, ele não brinca. Eu posso brincar, mas ele não brinca. Eu posso brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser inimigo. E ele não vai perder nenhuma chance para arrancar-nos do amor do Pai e levarmos para a questão do mundo. De maneira alguma, esqueça. Quer ver um exemplo? Vocês vão, eu acho que concordar comigo. Há uns tempos atrás, quando tinha qualquer tragédia, qualquer problema, às vezes próximos da gente, não estou falando de tragédias longe, que você ficou sabendo através de noticiários. Vamos supor qualquer tragédia bem próxima da gente. O que acontecia? O ser humano, de maneira natural, se prontificava em agir, em ajudar. Amém, meus irmãos? Vamos supor, de repente caiu um carro ali no... Misericórdia, né? Um carro caiu no córrego aqui na avenida. Gente, é uma questão automática, natural, de sobrevivência, de ajuda mútua do ser humano. Era o quê? Parar para ajudar, ligar para resgate, olhar se tem alguém ferido, se não tem, brá. Hoje, eu vou pegar o celular e vou mostrar. Eu vou filmar, porque vai que o meu vídeo viraliza. A pessoa pode estar agonizando, morrendo, ao invés de eu ajudar, eu estou filmando. Porque de repente eu vendo isso, o vídeo vai que pega, viraliza, eu vou faturar bastante. Vocês concordam comigo, meus irmãos? Fala assim, mostrar o que sou, o que tenho. Então eu quero mostrar para vocês, e nós vamos aprender na palavra, que o inimigo, ele usa das mesmas táticas. Obviamente, hoje em dia mais potencializado. Nós queremos mostrar sempre, queremos estar mostrando, queremos participar, queremos estar na mídia, queremos ser a pessoa, o tal, o ídolo. Eu nunca me esqueço, acho que deve estar fazendo um ano e pouco, deu uma chuva forte aqui em Franca, não sei se vocês lembram, caiu uns forro lá no shopping. Foi uma chuva assim torrencial, um negócio fora do limite, e o forro começou a cair, e foi noticiário, e por tristeza minha, eu estava vendo o noticiário na TV, aquele povo correndo, um monte de gente gritando, peça de forro caindo, saquearam uma das lojas lá, para casa do Auê, e a televisão filmando, mostrando, estava um irmãozinho, triste isso, aqui da igreja, com o celular. Eu fiquei olhando aquilo e falei, o que ele está fazendo? Por que pelo menos não correu para salvar a sua pele? Por que não foi ajudar os outros que estavam ali naquele desespero, naquela loja? Porque ele estava querendo filmar. Ele estava querendo ser algo, alguém, mostrar. E esse ponto, meus irmãos, eu quero estar hoje meditando com vocês. Eu quero mostrar que isso é estratégia antiga do inimigo.
Amém, meus irmãos? Que a gente possa aprender. Vai comigo rapidinho, hoje é dia de estudo. Então nós vamos entender. Eu quero pegar um exemplo na palavra. Hoje à tarde fiquei procurando, tá certo? Vai comigo em 2 Reis. Vamos lá atrás em 2 Reis. Eu quero pegar um exemplo na palavra. 2 Reis, vamos pegar aqui a partir do capítulo 18, perdão. 2 Reis, capítulo 18. Eu quero estar meditando com vocês uma pessoa. Aquele tempo não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas nós vemos a mesma ação do inimigo e que isso venha a ser verdade na nossa vida e possamos entender que o inimigo ele não está brincando. Amém, meus irmãos? Olha só, 2 Reis, capítulo 18. Eu quero estar falando aqui, narra a respeito de um rei de Israel chamado rei Ezequias. Amém? Olha só que interessante, capítulo 18. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Vamos fazer uma pausa aqui. Nós vemos aqui o início da narrativa de rei Ezequias. A palavra fala que ele foi um dos melhores reis de Israel, de Judá. Nós sempre estudamos e vemos que os reis, assim, vinha um rei bom, fazia algo maravilhoso, entendia a palavra do Senhor, ouvia Deus e as coisas caminhavam, beleza. De repente vinha outro ruim, não prestava atenção na palavra de Deus, não dava ouvido àquilo que Deus falava e caía. Assim nós chamamos de dente de serra, cheio de altos e baixos. Mas alguns se destacaram e Ezequias foi um deles. Ele se destacou. Gente, ele assumiu o trono. Ele já foi quebrando toda a idolatria, arrancando os postes e ídolos, coisas que só aconteciam em Israel e em Judá naquele tempo. Aquela questão, sabe o que é poste e ídolos? Há umas casinhas com umas imagens assim e tal, né, nas casas em cima. Aonde tinha isso, ele foi acabando com tudo. Derrubou os altares, acabou com tudo. Inclusive algo que vinha há muitos anos, uma adoração à serpente de bronze que Deus levantou lá no deserto, através de Moisés. E chamavam de Neustã, e ali queimavam incenso e adoravam. E tudo isso ele fez. Fez o que era bom, agradável. Fala assim, um homem de Deus. E eu quero estar pegando desde o início, para nós entendermos que nenhum de nós estamos fora do ataque do inimigo, quando diz respeito a vir nos tentando com a soberba. Pastor, comigo não tem. Eu não sou soberbo, comigo essas coisas não tem. Nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, porque o inimigo ele é muito astuto. Amém? Bom, olha só, versículo 5. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se achegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Bom, bênção de Deus. O homem era um homem de Deus. Nós vemos aqui que o rei Ezequias era um homem exemplar, um homem de Deus, como na linguagem de hoje, um crentão 10. Amém, meus irmãos? Estava tudo em ordem. Aprendeu da palavra, aplicou a palavra, fez o que era agradável aos olhos do Senhor. No decorrer aqui nós vemos, por exemplo, no capítulo 19, que o rei da Síria, chamado Senaqueribe, sitiou Judá, sitiou Israel e começou a querer atacar. Ele ora, clama a Deus. O rei Senaqueribe manda uma carta para ele, afrontando, dizendo, olha, você confia em Deus? No seu Deus? Eu quero dizer o seguinte, olha, já invadi aí vários países, e eles também confiavam nos seus deuses, e perderam, como quem diz, não adianta confiar em Deus. Ezequias ora a Deus, pede para o Senhor, e só para a gente entender, olha só um pouquinho, capítulo 19, versículo 32, ele consulta Isaías, profeta de Deus, com relação aos ataques, afronta de Senaqueribe,
E olha só a resposta. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudos, nem levantará terraplenos contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei a cidade para a livrar, por amor de mim e amor do meu servo Davi. Amém, meus irmãos? Olha que bênção. Eu estou só pegando aqui, eu sei que vocês já leram, conhecem a história de Ezequias, mas só para você ter uma ideia. Então, um homem exemplar, um homem de Deus, um homem capaz, um homem que quando clamou ao Senhor, diante dos ataques do inimigo, o Senhor respondeu, falando, pode ficar tranquilo. Ele não vai entrar nessa cidade. Eu mesmo vou defender. E se por um caminho vier, por esse mesmo caminho voltará. Eu sou o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? E realmente, Senaqueribe veio. A Síria nessa época era a maior potência mundial. O terror de toda aquela região. E aqui nós vemos Deus honrando aquele homem de Deus. Honrou tanto que quando ele estava, capítulo 20, um pouquinho para frente, à beira da morte, uma doença terminal, o Senhor pede para Isaías, vai lá, fala para para Ezequias, que agora já deu o tempo dele na terra, ele vai morrer. O que aconteceu? Esse homem pegou, virou para a parede, chorou, clamou ao Senhor, pediu, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Aí Deus, antes que Isaías saísse da casa, mandou ele voltar e falar assim, vai lá, fala para ele. Dou mais 15 anos. Amém, meus irmãos? Já pensou que bênção? Maravilha! Homem de Deus. Olha, bom, uns estão falando assim, eu não sei, né? Às vezes era melhor morrer do que ficar, dependendo de como estava a situação. Mas ele estava gozando de plena paz, do poder de Deus. Ele estava, como diz o ditado, como rei de Judá, usufruindo de tudo aquilo que ele pediu como rei. Paz, organização, prosperidade, o povo estava prosperando, as coisas estavam caminhando da maneira maravilhosa, então Judá estava de maneira excelente. Agora ele pega uma doença, e o Senhor ainda manda o profeta dizer, olha, realmente, fala para ele que agora já ele vai embora. Ele chora, ora, pede, e Deus dá mais 15 anos. É homem de Deus ou não? Porém, agora vem o ponto. Eu vim mostrando tudo isso para trazer à mente e fazer-nos lembrar de quem era Ezequias. E agora vem um ponto que eu quero estar meditando com vocês. Prestem bem atenção. Capítulo 20, verso 12. Amém? Vocês estão acordados aí? Amém. Na bênção. Nesse tempo, enviou Meroda Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Ele ouviu que Ezequias estivera. Amém, meus irmãos? Um pretérito que já aconteceu, e ele manda cartas. Preste atenção. Ezequias, ele está usufruindo do melhor, o país caminhando beleza, a moeda forte, vamos pôr assim, tempo de paz, inimigo derrotado, tudo aquilo que um governante, um rei deseja, as coisas caminhando de maneira maravilhosa. Nesse tempo, fala assim, no melhor tempo. E esse ponto é o pontapé inicial para a gente meditar. Quando nós falamos de soberba da vida, quando nós falamos das artimanhas do inimigo, preste bem atenção, meu irmão. O inimigo, ele não vai lançar setas de soberba quando você tiver com problemas. Ele aproveita, quer na área emocional, quer na área de saúde, no seu trabalho, ele aproveita a hora que as coisas estão bem. Amém? E de repente, ele recebe cartas. Aqui na palavra nós vemos claramente cartas. Fala cartas. Não foi uma, meu irmão. Vamos pôr assim, se fosse hoje, mensagem, WhatsApp, de um rei de um país que era insignificante naquela época. A Síria, potência. Babilônia, nem se ouvia falar.
E agora ele começa a receber cartas, começa a receber elogios. Esse rei da Babilônia, ele começa a mandar cartas. Primeiro mandando cartas para o rei Ezequias. Olha, você é o cara. Rei Ezequias, quando eu tiver um filho, vai chamar Ezequias. Fiquei sabendo do seu reinado. Rei Ezequias, fiquei sabendo que você esteve quase para morrer e o seu Deus se livrou. Rei Ezequias, você é muito bom. Rei Ezequias, você é ótimo. Rei Ezequias, você deve ser exemplar para o seu Deus. Então primeiro começa a enviar cartas. Depois ele manda mensageiro levando presentes. Então eu estou só mostrando, meus irmãos, a tática do inimigo. Amém? Versículo 13, olha só o que ele faz. Ezequias recebeu os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo o que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhe mostrasse, nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Amém? Aqui, o inimigo já começa a cilada. Olha que interessante. Primeiro ele vem massageando o ego. Amém, meus irmãos? Primeiro vem aquela questão. Poxa, eu vou fazer uma analogia com os dias de hoje. Rapaz, sabe o que eu estava observando? Sempre nas festas, nas reuniões, você é um cara muito, extrovertido, sempre brincalhão, as pessoas que estão ao seu redor riem, estão sempre, você olha um cara 10, nunca pensei. Você já pensou em se tornar um youtuber? Você já pensou assim, e vai primeiro lançando, amém, meus irmãos, massageando o ego. E a primeira coisa que o inimigo faz para entrar com a soberba, a primeira coisa que ele faz é começar a massagear o ego. Poxa, você é bom demais, mas você devia fazer isso. Olha, você faz uma coisa que não acontece, mas vamos usar a imaginação. Às vezes a moça ali fez uma maquiagem para ir numa festa e saiu assim meio patati patatá, uma coisa assim. Aí já as pessoas ao redor, gente, você já pensou em mostrar no YouTube fazendo massagem? Maquiagem. Também pode ser massagem. Maquiagem. Você já pensou? Poxa vida, olha, você é excelente nisso. Massageando o ego. Começa a massagear, amém, meus irmãos? Até conseguir o ponto principal. Até ele chegar naquilo que ele precisa. Babilônia, meus irmãos, nesse ponto era insignificante. Babilônia era um país insignificante. Era um país que não mostrava ofensa alguma. Babilônia não tinha problema nenhum. Quem é Babilônia? Aí eu imagino o rei Ezequias recebendo as cartas, recebendo elogios, recebendo presentes e falando assim: de onde é esse povo? Da Babilônia. Eu nunca vi falar Babilônia. Onde que fica? Fica aqui ao Oriente, um país ali, tal. Poxa vida, nunca vi falar. Que coisa, que interessante. Eles devem ser inofensivos, deve ser um povinho qualquer, deve ser uma coisa que nunca vai trazer problemas para nós. Nunca vai trazer problema para mim como rei de Israel. Nunca vai trazer problema para o meu país, para a minha nação. Amém, meus irmãos? Fala assim, primeiro passo, massagear o ego. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado com esse primeiro passo. Você é bom nisso, você é bom naquilo, você deve mostrar. Olha a sutileza do inimigo. Você deve mostrar. Se eu fosse você, eu colocaria isso na internet. Se eu fosse você, eu abria um canal do YouTube. Como fritar ovos. Gente, eu nunca vi fritar ovos como você. Gente, se eu quero ovo mole, com a gema mole, você faz. Se eu quero um com a gema dura e a clara mole, você faz. Gente, você está perdendo tempo, você é bom demais. Abre um canal no YouTube, canal Fritar Ovos. Você vai ser o tal. Olha, prepare-se, você vai ter seguidores, você vai ser, olha o ego sendo massageado, amém, meus irmãos? Até que ele consegue o quê?
abrir a sua casa, abrir sua intimidade, abrir a tudo aquilo que ele tinha, achando que era um povo inofensivo. Quem é Babilônia? Não é nada, não tem problema nenhum. Mandou uma comitiva. Vem cá, vou mostrar para você quem eu sou. Vocês estão achando aí essa questão de Deus me tirar da morte? Isso não é nada perto do que eu já conquistei. Vem aqui, venham ver. Olhem os meus tesouros, olhem a minha casa. Meu irmão, eu imagino que ele mostrou até a cama. Dá uma olhada essa cama. Comprei no Magazine Luiza, King Size. Turbo King. Olha que maravilha. Olha essa aqui, olha o meu banheiro. Olha isso. Meus irmãos, foi mostrando. E é isso que o inimigo precisa. Preste bem atenção. A estratégia não mudou. Mostra a casa, seu lugar santo, separado. A palavra diz que a nossa casa, o nosso lar, é local santo, separado. Amém, meus irmãos? Santo é separado por Deus e para Deus. A sua casa, meu irmão, o seu lar, o local da sua habitação, é você e Deus, amém? Mas por favor, também não vai fazer assim. Vou pregar uma plaquinha na porta. Não recebo visitas, nem irmão da igreja. Não é isso, meu irmão. Se você convida alguém, e eu quero que você aprenda, sempre que convidar, trazer na sua casa, alguém apertar a campainha, já ora. Aprenda uma oração simples e eficaz. Senhor, a pessoa entra. O que tiver nela, fica para o lado de fora. Amém? Agora você abrir a sua casa, escancarar a sua casa, simplesmente para o mundo, meu irmão. Aí é outra coisa. Fala assim, a minha casa é local santo. Amém, meus irmãos? Preste atenção nos detalhes da palavra, meu irmão. Pega com relação ao templo. Pega com relação ao tabernáculo. O tabernáculo e o templo eram divididos em 3 partes. A primeira parte onde todo mundo entrava, todo mundo, mundão, assim mesmo, só aqueles que eram descendentes de Abraão. Ali, aquele local era átrio externo. Agora, aonde entravam os sacerdotes, chamava-se lugar santo. Fala assim, lugar santo. Ninguém entrava, ninguém via e acabou, ponto final. Porque ali só entram os escolhidos de Deus. Amém, meus irmãos? Entenda isso. Tome cuidado, porque o inimigo usa da mesma estratégia. Outra coisa, o tesouro. Mostrou os tesouros. Gente, ele estava dando sorte para o azar, como diz o ditado. Chegou, mostrou os tesouros. Olha só o que eu tenho. Abriu a sala dos tesouros. Meu filho, imagina o rei da Babilônia, na época, um paizinho pequenininho. Quando ele pensou em expandir o seu reino, qual é o primeiro país que ele quis atacar? Judá. Por quê? Camarada, eles têm tesouro lá. E ele começou a mostrar, começou ali, olha só, esse aqui, olha aquilo, olha aqui, sala do tesouro. Tesouro. O que é tesouro, meu filho? Não exponha para os outros aquilo que você conquistou. Não exponha para os outros aquilo que você já conseguiu. Amém, meus irmãos? Não coloque para o inimigo as tuas conquistas. Não coloque para o inimigo, porque ele vai usar como armadilha contra a sua vida. Não tenha receio disso. Os teus tesouros são as tuas conquistas, aquilo que você tem. Meu irmão, você não precisa, comprei um gatinho. Precisa mostrar para todo mundo o gatinho que você comprou. Agora eu comprei o laço do gatinho. Aí precisa mostrar para todo mundo o laço do gatinho. Agora eu comprei. Não, pastor, eu só mostro só para os meus contatos. Só para os seus contatos, que tem outros contatos, que tem mais outros contatos, que passa por outro, e lá. Meu irmão, não precisa ser muito sábio para entender que o inimigo vai usar dessas coisas. Amém? E volto a dizer, não quer dizer que você não possa mostrar para alguns amigos alguma coisa, sua casa, aquilo que você tem ou deixou de ter. Mas você não precisa mostrar os teus tesouros, as tuas conquistas são tuas. E guarde para você, para que Deus venha te abençoar e não entregue de mão beijada para o inimigo. Amém, meus irmãos? Outra coisa que ele mostrou, a casa, os tesouros, as armas. As armas. Ele mostrou até as armas. Falou, olha, vou mostrar agora uma coisa para vocês. Vou mostrar aqui meu exército.
E olha só as armas que eles têm. Dá uma olhada no meu exército. Olha as armas. Meu filho, proteção. Você não precisa mostrar também para ninguém as proteções que você tem. Aquilo que você faz para cuidar, tanto no natural quanto no espiritual. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Você não precisa dizer, obviamente ninguém vai fazer isso, mas do jeito que o povo anda ignorante, é capaz de fazer. Chegar em casa e mostrar, olha, eu vou mostrar para vocês o alarme que acabei de colocar, a senha 3729/5 sogra. Oh, maravilha, olha só que coisa linda. E eu não duvido que não façam isso, porque a ganância é tanta, a questão de querer mostrar é tanto, que é capaz de fazer isso. Mostram tudo, a proteção. Agora não estou falando da proteção natural, estou falando da proteção espiritual. Meu irmão, você não precisa chegar na internet nem falar para ninguém, eu tenho um Deus que me protege, nada me atingirá. Se por um caminho vier, por 7 fugirá de mim. Você não precisa mostrar. Aquele que é protegido do Senhor, o inimigo já sabe. Porque ele leva um sinal, uma marca, que o inimigo nem se aproxima. Aqueles que querem mostrar, já perderam o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Você não precisa estar mostrando para os outros que você é filho do Deus Altíssimo. Você é, e ponto final. Proteção. Outra coisa que ele mostrou, os meus domínios. Ele foi mostrando até onde ia o seu reino. Quando fala de domínio do reino, ele pegou aquele povo, tal, Babilônia, e falou assim, olha, vou mostrar para vocês até onde vai a minha nação. Olha só, ao norte, vou até as colinas de Golã. Olha só, ao sul, vamos até lá, vou mostrar para vocês as divisas do sul, do leste, do oeste. Meus irmãos, não mostre nada para o inimigo. Aonde você já conquistou, aonde você tem domínio. Onde você tem domínio? Você tem domínio sobre a sua casa, você tem domínio sobre os seus filhos, você tem domínio sobre o seu trabalho. Amém, meus irmãos? Você não precisa estar abrindo, mostrando para ninguém. Não mostre para o inimigo aquilo que é seu. Cuidado com o massagear do ego. Cuidado com que o inimigo ele vem, como fez ali, primeiro mandando cartas, mostrando, achando bonitinho. Meus irmãos, o rei Ezequias achou que ele era a última bolacha do pacote. Ele achou que ele era o 10. E olha só, agora eu vou mostrar para vocês a consequência dos seus atos. Versículo 14, na bênção. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou, que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de um país muito distante vieram, de Babilônia. Deus chama o profeta Isaías e falou, Isaías, vai lá e segura o meu filho, porque ele está pondo tudo a perder. Vai lá e questiona ele do que está acontecendo. E o profeta Isaías chegou ao rei Ezequias e falou assim, quem que é esse povo que chegou aqui? De um paísinho distante. Seria a mesma coisa que eu chegasse aqui no Brasil, falasse assim, quem que é aquele povo que chegou aqui? Você mostrou tudo, mostrou o país inteiro, mostrou os poderes do Brasil, mostrou as armas que o Brasil tem, quantos aviões tem, quanto não tem, que isso e aquilo. Quem que é aquele povo? São lá de uma terrinha chamada Turquistão, aqui não estão, alguma coisa, mais longe. Não oferece perigo para ninguém. Versículo 15. Perguntou o profeta, que viram em tua casa? Fala assim comigo, o que viu em tua casa? Pronto, o profeta já foi direto na veia, meu filho. Ele chegou e já foi direto na veia. O que o inimigo viu na sua casa? Respondeu-lhe Ezequias, tudo o que há na minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Achando que estava abafando. O que o inimigo tem visto na tua casa, meu filho? O que o inimigo tem visto nos seus domínios? O que o inimigo tem visto? Preste bem atenção. O inimigo não brinca. O mundo jaz no maligno. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo. O mundo jaz no maligno. Preste atenção nisso. Preste atenção.
E vocês vão ver a consequência disso na vida do rei Ezequias, não diretamente nele, mas na sua posteridade e em todo o país que ele comandava. O que o inimigo tem visto na sua casa? Eu quero dizer para você, meu irmão, você não precisa mostrar. É igual um matrimônio. A mulher deve mostrar ao seu marido o seu corpo. Amém? E o marido deve mostrar a sua esposa. Ponto final. Acabou. Não interessa mais ninguém. As tuas coisas, os teus bens, a sua conquista, o seu tesouro. Pastor, comigo está tranquilo, posso pôr tudo na internet. Eu não tenho tesouro nenhum. Olha, não tenho nada. Até a panela que eu uso é emprestada do vizinho. Meu filho, se está nessa condição é porque você deixou chegar. Porque o inimigo já agiu antes da hora. Preste bem atenção, está dando para entender, gente? Para bom entendedor, meia palavra, bah. Não precisa nem terminar. Então o inimigo, ele usa a mesma estratégia. Está acabando, assolando com famílias, com casa. Está assolando com empregos. Está assolando com tudo. Porque todo mundo acha bonito. É selfie daqui, é selfie de lá. Eu ponho, eu mostro minha casa, eu mostro minha família. Eu mostro meu cachorrinho, meu papagaio, meu periquito. Eu mostro aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho. Eu mostro tudo. Eu vou abrindo, olha aqui, colocando tudo. E o que o inimigo vê, ele vai usar contra você. Fala assim, o que o inimigo vê, ele vai usar contra você. E essa é a estratégia do inimigo, quando fala de vaidade. A vaidade em si culmina na destruição. Olha só o que o profeta fala. Então no versículo 15, perguntou o profeta, o que viram na tua casa? E ele achando que estava abafando, viu tudo. Olha, eu postei na internet tudo. No WhatsApp, como é que chama aquele negócio no WhatsApp que põe lá? No status. Sentado com os ouros que eu tenho, mostrando as pedras de diamante. Eu mostrei para ele tudo aqui. Tudo, até minha cama king size, que eu comprei e nem terminei de pagar no Magazine Luiza. E até não sei que coisa. Eu mostrei tudo. E olha que maravilha, que gente boa esses tal de babilônicos. Aí olha só o que o profeta diz. Preste atenção. Versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Preste atenção, fala assim comigo, igreja. Ouve a palavra do Senhor. Vem dias em que tudo o que houver em tua casa e o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje será levado para Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até mesmo os teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ele falou, eles viu? Então ouça o que diz o Senhor. Tudo o que você mostrou, eles vão levar. E essa verdade continua efêmera. Essa verdade continua latente. Preste atenção, igreja. Tudo aquilo que você publica, tudo aquilo que você coloca, achando que você está abafando, achando que está mostrando que você é o tal, massageando meu ego, todo mundo está achando que eu sou coisa linda, maravilhosa, eu mostro minha casa, eu mostro meu trabalho, eu mostro tudo isso. Meus irmãos, não precisa ir longe. Há várias reportagens a respeito disso, pedindo para o povo tomar e ter mais sensatez. Saiu uma reportagem uns tempos atrás, na televisão. Eles pegaram na internet, aleatoriamente, algumas pessoas. Aí, sabiam quem era, onde morava, o que fazia, toda a sua rotina, sabia tudo, até os cachorrinhos, tudo. Aí pegava a pessoa de surpresa na rua. Fulano! Falava ali que os aniversários que teve. Essa semana foi aniversário da sua avó. Você não foi, porque você estava lá com dor de barriga. Mas eu sei. Ele começou assustado assim. Ele sabia a vida inteira do camarada. E eu quero dizer para vocês, não pensem vocês que vocês estão livres disso. Não pensem vocês que vocês estão fora disso. Aí depois não sabe por quê que vem destruição na casa, na família, no lar, no trabalho. Não sabe por quê que tem invejas, que tem ciúmes. Meus irmãos, e tudo isso massageando o ego. Através do ego vem a soberba leva à morte, leva à destruição, acaba com tudo. Aí eu culpo Deus, porque Deus é ruim comigo.
porque não me abençoa. Meus irmãos, se entregou de mão beijada para o inimigo. E aqui ele deixou muito bem claro. Ele falou assim, você mostrou? Tudo o que você mostrou será levado para Babilônia. E os teus filhos serão levados e serão feitos eunucos. O que é ser eunuco? Cessar, meu irmão. Acabar. Olha, não tem mais geração. Acho que vocês sabem o que é eunuco, né? Eunuco. Eram aqueles homens que eram castrados para ficar cuidando do harém do rei. A hora que o profeta falou isso, o rei Ezequiel, depois você lê em casa o recente, ele até riu. Falou assim, não, você acha que vai acontecer comigo? Só porque eu coloquei no status? Você acha que vai acontecer alguma coisa comigo? Eles são gente boa. As pessoas que eu tenho comigo ali no meu círculo de amizade, os meus contatos, são todos gente boa. Eu selecionei, olha, quero dizer uma coisa, profeta Isaías, eu tomei o cuidado e apaguei aqueles contatos indesejáveis. Toma cuidado, meu irmão, que aqueles que hoje são contatos desejáveis, amanhã podem ser contatos indesejáveis. Eu quero também fazê-los lembrar o seguinte, que aquele que é contato desejável, ele pode ter o contato indesejável com ele. Amém, meus irmãos? Então entenda o princípio de Deus. E foi isso que o profeta falou. Ele falou, olha, toma muito cuidado, não exponha a sua vida. Tomem cuidado vocês. Que eu já vi muitas coisas do gênero. A gente fala, depois o pastor é ruim, o pastor não presta, o pastor só quer acabar com a vida da gente, nos deixar à margem da sociedade. Pastor, sabe o que é? Eu tenho ali só por causa do meu trabalho. É questão, só trabalho. Aí eu tenho que expor, fazer propaganda das coisas que eu faço, tal, não sei o quê. E olha, toma muito cuidado, que eu já vi muita coisa em Facebook, já vi muita coisa em WhatsApp, tá certo? Que a pessoa põe ali coisas de trabalho, sim, tal, vendo isso, faço aquilo, fabrico aquilo, pinto, bordo, faço crochê, tricô, tal, não sei o quê. E no meio, é foto de família, é a viagem que fizeram para Maceió, não sei o que colocaram mais lá, amizade, não sei o quê, olha a festinha em casa, churrasquinho maravilhoso, olha a picanha maravilhosa, e dali no meio, achando que está abafando, e que ninguém está vendo, que o inimigo não está nem aí. Meus irmãos, foi dito há pouco tempo atrás, pelo Google, que é dono do Facebook, que é dono do Instagram, que é dono também do WhatsApp, e foi dito, não, nós pegamos sim informações, e todos aceitam. Porque quando a gente faz o nosso cadastro em qualquer um desses aqui, desses aplicativos, está lá, eu aceito. Que tudo aquilo que eu publico, que eu coloco, é de uso deles. E ele deixou claro uma coisa, até eu tenho gravado lá em casa essa entrevista. Sabe o que é? Quem tem o conhecimento de todos, tem o poder. Quem é que quer ter o poder sobre todos? Quem é o único que tem conhecimento de todas as coisas? O Senhor Jesus. Quem quer ter o domínio como Ele? Lúcifer, Satanás. Meu irmão, presta atenção. A coisa está aí, latente. E tem muitos reis Ezequias aí achando que não tem problema nenhum. Que é isso? Mostrei sim, mostro, não tem problema nenhum, vou mostrar. Olha, minha festinha, vou mostrar isso, vou mostrar aquilo, vou mostrar minha sogra. A sogra todo mundo quer mostrar, né? Para ver se dá um jeito, leva a sogra. Presta atenção, meu filho. Eu quero só finalizar, só para você entender. Tá? Vai aqui mesmo. Tá? Passou 5 gerações. Só para a gente entender. Capítulo 25 do livro de 2 Reis. Aquele paizinho inofensivo, aquele paizinho que massageou o ego, aquele que se disse amigo, que falou que era amigo, que estava com você, que estava ali curtindo. Eu tive 300 mil curtidas dos babilônicos, olha que maravilha. Esses mesmos que eram inofensivos tornaram-se uma grande potência. E olha o que aconteceu, capítulo 25, já no 24. Aqui, vamos ler o capítulo 24, depois nós vamos para o 25. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e invadiu a terra de Joaquim, e ficou sendo servo por 3 anos, mas depois mudou de ideia e revoltou contra Nabucodonosor.
Pronto. 5 gerações, depois você dá uma olhada em casa. Passou 5 gerações do rei Ezequias. Inclusive, teve um rei, um bisneto dele chamado Josias, que também foi um rei muito bom, não tanto quanto o seu bisavô, porém, nada disso mudou o que ele fez lá atrás, que entregou de bandeja para o inimigo. Capítulo 25. No nono ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, ao 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército acamparam-se diante da cidade e levantaram contra ela trincheiras ao redor. A cidade ficou sitiada até o 11º dia do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo na terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho, na porta dentre os 2 muros que estava junto do jardim do rei, embora os caldeus estivessem cercado a cidade. E o rei foi para o caminho de Arabá. Depois você lê o resto tudo aqui. Levaram os tesouros, levaram o povo cativo, levou todo mundo. Tudo aquilo de tesouro que lá atrás, 5 gerações atrás, ele mostrou a um povo que era aparentemente inofensivo, agora foram exterminados. Acabou. Não sobrou nada. Destruiu o templo. Levou os utensílios do templo. Levou tudo o que tinha de bens da nação. Fala assim comigo: soberba da vida. O livro de Provérbios nos diz que o soberbo, a sua descendência, colherá a amargura. Preste atenção, porque nós estamos achando que não está acontecendo nada, e que não vai acontecer, e que está tudo bem. Agora olha só que interessante, para finalizar. Vai comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Essa parte do capítulo 1 do livro de Daniel também diz respeito ao mesmo período em que Nabucodonosor entra em Judá, acaba com Jerusalém e leva o povo cativo. Capítulo 1 do livro de Daniel, versículo 3. Amém? Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Presta atenção. O rei, aqui essa frase é de Nabucodonosor. Ele chega ao chefe dos seus eunucos, chamado Aspenaz. Fala assim: olha, vai lá e pega agora os filhos dos reis, os filhos dos nobres. Pega para quê, meu filho? Para transformá-los em eunucos, filhos dos reis. Só para você ter uma ideia. 4, versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruídos de toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, do vinho que bebia, e que assim fossem criados 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Dentre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém, meus irmãos? Esses são os descendentes, a linhagem real. Qual foi a palavra que Deus disse através do profeta? Vão arrancar tudo, vão levar tudo, vão destruir tudo o que você mostrou, e os seus descendentes serão eunucos. Eu sei que às vezes muita gente vai se assustar, mas Daniel e seus 3 amigos, apesar da mão de Deus sobre eles, eles foram transformados em eunucos. Eles foram castrados. E isso tudo é consequência do que lá atrás foi mostrado por Ezequias. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus tem bênçãos para a sua vida.
Agora aproveita que você está olhando para ele, que ele deu até uma acordada, uma respirada, assustou de você perguntar. Agora faz a outra pergunta. O que o inimigo tem visto na tua casa? Essa é uma pergunta que eu quero que você depois medite. O que o inimigo tem visto? Quais os seus domínios? A sua casa? O que você tem mostrado? O inimigo não brinca. Amém, meus irmãos? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vigie, tome cuidado. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Haverá tempo, ainda não chegamos nele, mas haverá um tempo, que aqueles que são do Senhor, nós não vamos poder nem chegar perto da internet. Mas ainda não estamos, graças a Deus, nesse tempo. Porém, quero dizer o seguinte: vigie. Olhe o que você está mostrando para o mundo. O mundo jaz no maligno. Fica em pé, em nome de Jesus.